Meus irmãos, hoje nós vamos falar sobre a Igreja do Senhor, encerrando uma série de mensagens neste mês de setembro, né? Parece que começou esses dias aí os preparativos para o aniversário da igreja e já passou o aniversário e já estamos terminando. E hoje faltam 90 dias hoje para o Natal. Daqui a 90 dias, Natal. Se tivermos coral, então a Malu, né, Malu? Então vai intensificar daqui para frente, porque o tempo está voando, né? Hoje nós vamos falar então sobre a Igreja de Cristo. O tema é uma igreja, marcas de uma igreja saudável. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, versículos 40 e... Vamos ler do 42 a 47, tá? Marcas de uma igreja saudável. Aqui no telão, ou na telona, diz assim a palavra de Deus: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Oremos. Aqui está, Senhor, a tua palavra, e nós, pela tua graça, somos a tua igreja. Edifica-nos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se tem um tema que eu gosto de falar, é sobre a igreja. Eu sou apaixonado pela eclesiologia. A igreja de Cristo, ela é um grupo de pessoas, formado por pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, e estas se renderam à verdade da cruz salvífica, decidiram obedecer ao Senhor, cumprindo as suas ordenanças, começando pelo batismo, e a segunda ordenança, participando da ceia do Senhor, o que reflete aqui a plena comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, com a família de Deus. E então, nós juntos aguardamos a volta do nosso Salvador. Isso é a igreja. Mas enquanto Cristo não vem, nós temos que nos manter saudáveis, né? Como igreja, temos que ser saudável. Então, a proposta desta mensagem é apresentar quais são as marcas de uma igreja saudável. Na verdade, sempre houve o desafio de ser igreja. Porque quando nós decidimos por Cristo, nós passamos uma mensagem indireta de que aqueles que não decidem pelo Salvador continuam no erro. E é verdade. Quando eu decido obedecer ao Evangelho e então eu deixo os ambientes que eu frequentava, eu estou dizendo indiretamente de que aqueles que ficam continuam no erro. E é verdade. Quando eu deixo de andar com um grupo de amigos por causa das práticas que eu tinha também, mas agora, porque o Espírito passou a habitar em mim, me incomodou, e eu decido então não estar mais aonde eles estão, ou tendo as práticas que eles ainda têm, e eu abandono não os amigos,
mas por causa das atitudes que desagrada agora o Senhor e não o pastor, não os irmãos, porque isto é uma consequência ao deixar estas práticas ou as amizades que tais práticas cometem ou cometiam. Então eu estou dizendo para eles indiretamente de que eles estão no erro. E é verdade. Então por isso que ser igreja é e sempre será desafiador. O mundo olha para os cristãos com uma lente de indignação, porque parece que apenas aqueles que seguem a Cristo que estão com a verdade. E é verdade. É verdade. Agora, o detalhe é que não se trata de uma obediência porque eu simplesmente escolhi ser obediente. Não é verdade. Eu só me torno obediente à palavra por causa de Cristo que me salvou. E não porque eu decidi mudar de religião. Mas a sociedade não sabe disso. Então, por isso é desafiador e sempre será ser igreja. É um desafio em uma sociedade corrompida haver pessoas como eu e você que nós então decidimos abandonar as práticas da sociedade e não a sociedade em si. João 17 fala que peço que não os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Então a sociedade olha para nós com uma lente de indignação. Por isso há lutas contra a igreja, mas existem também as lutas internas da igreja, porque aqui estamos nós, pecadores. O Espírito habitando em nós, mas a carnalidade vivinha da Silva. Não é à toa que Paulo, ele pede para que a igreja, agora não vou lembrar qual, ele fala assim: vocês precisam despir-se do velho homem. Porque quando entregamos a nossa vida a Cristo, não significa que deixamos de ser pecadores. Sabemos disso. Então o apóstolo Paulo orienta: vocês precisam mortificar a vossa natureza terrena. Mas nós estamos em um processo de santificação. E este processo, se é um processo, significa que nós ainda não chegamos lá. Estamos no processo. Então, por isso existem também os desafios internos da igreja. É como a Arca de Noé. Senhor, quem aqui gostaria de estar dentro da Arca de Noé no momento da enchente? Levante a mão. Do dilúvio, né? Todo mundo. Mas a gente não pensa assim que lá dentro da Arca de Noé devia ter um mau cheiro terrível. Porque você pensa o tanto de animal ali dentro. Fezes de animais. Por 120 dias. Né? Ali dentro devia ser horrível. Tipo um zoológico assim. Mas do lado de dentro havia vida. Do lado de fora, morte. Então, às vezes, dentro da igreja também cheira mal. Mas a vida. Nós não estamos do lado de fora na escuridão. Agora, nós não estamos do lado de fora porque nós não estamos do lado de dentro porque nós somos bons. Mas por causa de Cristo que é bom. Então, quais são as marcas de uma igreja saudável, uma vez que nós fazemos parte dela?
apesar de sermos pecadores, então existe um ideal da igreja de Cristo. E eu quero então falar aqui sobre essas marcas que eu estou chamando de zelo. Então, o primeiro zelo de uma igreja saudável é pela palavra e doutrina. No versículo 42, diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Quem eram estes? Os apóstolos. E por que os apóstolos? Porque eles andaram com Jesus. Eles tiveram aula de teologia teórica no Sermão do Monte e depois aula de teologia prática com Jesus, com o próprio Deus, andando junto com eles. E Cristo, então, envia os seus discípulos, os apóstolos, para continuarem anunciando aquilo que Cristo anunciou a eles. Uma igreja saudável, ela preza pela doutrina e pela fidelidade da palavra. Ainda hoje recebi um videozinho, a unção do Michael Jackson. Não sei se vocês viram um videozinho, desta roda na internet aí faz hora, de um cantor gospel que dança com passos de Michael Jackson, aquela alegria toda, mas aquilo soa como, aos músicos aí, soa como, não como uma diminuta, porque diminuta faz parte da música, mas soa como algo muito desafinado, que incomoda, está desafinado, está errado, não está, isso aqui não faz parte, essa voz não tem a ver com a voz de Cristo, não tem a ver com a palavra que nós ouvimos de Deus. Então, uma igreja saudável, ela tem um compromisso com a verdade da palavra de Deus. Ela prega a palavra de Deus como ela é. E que Deus tenha misericórdia de nós que passamos por esta cátedra. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque a responsabilidade é diante de Deus daquilo que ensinamos. Eles, então, ouviram a palavra de Cristo, entregaram para o povo, foram transformados, e ali no primeiro século, Lucas tem a tarefa de registrar aquilo a Teófilo, para não cair no esquecimento. E essa carta, essa história, é a que nós temos aqui diante dos nossos olhos, Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do Evangelho de Lucas. Então nós temos que ser zelosos como uma igreja saudável, precisamos ser zelosos pela palavra e pelo ensino dela. Nós precisamos ser fiéis. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz: mas se tardar, para que eu saiba, o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. A igreja de Cristo, ela sustenta a palavra de Deus. Ela é responsável para que a palavra seja visível, audível, que as pessoas possam achegar a ela, mas como ela é, não como a igreja quer que seja. Por isso, devemos ser zelosos, primeiramente pela palavra e pela doutrina. O zelo da palavra e o zelo pelo ensino promove discernimento espiritual para o povo de Deus, promove fortalecimento contra os falsos ensinos, que é justamente o discernimento teológico, quando você tem comunhão com a palavra e você percebe, você ouve algo
que não tem a ver com a verdade de Cristo, você percebe que aquelas palavras são minúsculas. Porque você tem a referência das letras maiúsculas. Ela também promove sabedoria para o nosso dia a dia. Só um pouquinho, gente, apertei alguma coisa aqui, sumiu. Promove sabedoria para o dia a dia, dependência de Deus, perseverança para os dias de prova e esperança para a salvação. A esperança da salvação porque o evangelho chegou até nós. Nós não temos medo da morte. Talvez tenhamos medo da dor da morte. Talvez não queiramos sofrer a transição da morte. Mas medo de para onde vamos, nós não nos preocupamos, se é que o Espírito habita em vós. Porque o Espírito nos dá a alegria da salvação, a esperança da salvação, e isto é possível por quando a igreja entrega a palavra como ela é para o mundo, e o mundo então se rende a ela. Uma igreja saudável zela também pela transformação e prática do evangelho. Versículo 47 diz: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. A transformação de vida é a marca da igreja de Cristo. Se na igreja de Cristo não houvesse transformação, de fato seria apenas um clube social. Nós seríamos uma comunidade, um centro comunitário, mas há uma marca que diferencia a igreja de Cristo dos demais centros comunitários ou dos encontros sociais. E essa marca é a transformação. Porque o evangelho tem esse poder de transformar a vida em antes de Cristo e depois de Cristo. A transformação ela é possível mediante a evangelização. Você lembra do nome da pessoa que te evangelizou? Sim, pastor, eu lembro. Levante a mão. Eu lembro. Marcos Isidoro me evangelizou. Muito bem. Alguém evangelizou você. E por que essa pessoa, dependendo de Deus, compartilhou a palavra a você, você então foi transformado pelo poder da palavra. E essa transformação aconteceu mediante a evangelização e por isso nós devemos dar continuidade a essa missão. Deus pode transformar o coração de todas as pessoas. A palavra de Deus tem poder para transformar. A transformação, então, ela é possível mediante a evangelização, ela se inicia na conversão. A conversão é aquela pessoa que estava caminhando em direção das suas próprias decisões, caminhando em direção daquilo que a pessoa aprendeu durante a vida, caminhando perdidamente, sem esperança, talvez. E o evangelho, então, chega àquela pessoa e ela, então, converte a sua rota. Agora após a sua conversão, o seu destino agora é o céu. Nós estávamos contramão do céu. O evangelho chegou até nós, então agora a nossa rota foi convertida, né? A mudança de rota. Mas a conversão, vale lembrar, que é o pontapé inicial da transformação. Porque a transformação, ela é moldada através da santificação, que é o processo. A pessoa converte, a pessoa decide obedecer a Deus, então ela quer cumprir a ordenança do batismo e ela é batizada e agora ela é recebida na igreja
como membro da família, mas agora nós queremos que você seja santo perfeitamente. Ai de você se você pecar. Imprudência, insensatez da nossa parte. Porque a conversão é o princípio da transformação. E a santificação é o processo. E nós estamos nesse processo. Alguns há mais tempo, outros há menos tempo. E a igreja, é por isso que na igreja existem vários níveis de compromisso cristão. Há pessoas que têm mais compromisso, há pessoas que têm menos compromisso. E isso aqui não é determinado pelo tempo de conversão, mas pelo nível de compromisso que a pessoa tem com a palavra, com Deus e a sua igreja. A transformação também ela é sustentada na comunhão. Gosto de igreja, mas não quero ser membro, porque eu acho que cada um deve cuidar da sua vida. Quando estou no meio da igreja, eu estou protegido. Sabe por quê? Justamente porque eu estou sendo assistido. As pessoas estão de olho em mim. Não assim, vamos ver se o pastor Flávio vai cair em pecado. Não. Mas eu estou sendo cuidado, eu estou sendo assistido. Na minha ausência, o que está havendo? Aonde está o Flávio? Onde está aquele irmão? Você está sentindo falta de alguém na igreja? Se você está sentindo falta de alguém, quem sabe seja o próprio Espírito Santo de Deus acendendo a luz para você perceber a ausência e você ir atrás. Porque a transformação, ela é sustentada na comunhão. Se nós saímos do meio da brasa, esfriamos. Já ouvimos isso. Então eu preciso andar no comboio. Eu preciso andar com todos. Porque juntos a gente mantém ali o foco e lembrando, enquanto Jesus não volta, aqui estamos nós, como igreja, e precisamos nos manter saudáveis, um cuidando do outro. A transformação também é orientada pela disciplina. Quantas vezes a Bíblia usa o termo admoestar, que é o quê? Chamar a atenção, mas um chamar a atenção em amor. Ei, vem cá, o caminho não é esse. Né? Essa semana eu escrevi uma devocional com o tema Se Meu Guarda-Roupa Falasse. Quem leu? Se Meu Guarda-Roupa Falasse. Se você quiser participar, eu tenho um grupo no WhatsApp. É um grupo fechado, tá? Para não ficar bom dia, boa tarde, boa noite, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? É um grupo fechado onde eu publico devocionais. Eu estou lendo a Bíblia, então eu leio, estou no livro de Êxodo, então eu leio, faço a leitura da Bíblia, e aí eu escrevo algum versículo, alguma coisa sobre um versículo específico e compartilho nesse grupo. Se você quiser participar, pode me procurar que eu passo o link para você. Eu escrevi um artigo, acho que ontem, um devocional ontem, Se o Meu Guarda-Roupa Falasse, que era justamente sobre vestimenta. Né? A importância que nós temos de cuidar com a forma como nós nos vestimos, porque o espelho revela as minhas intenções. E, às vezes, essas intenções estão um pouco sensuais. Então, nós temos que tomar cuidado. Aí vem um irmão, ou então uma irmã, e admoesta alguém. Olha, seria melhor se a peça de roupa, a gente mudasse isso, ou então, se fosse desenhar, coloca um pouco mais de pano, desenha, amplia aí o negócio, se for o caso, mas o que eu estou dizendo aqui é que a transformação, ela é também orientada pela disciplina. Existem 3 tipos de disciplina na igreja. A disciplina a disciplina informativa, que é a informação, por exemplo, uma pregação desta, ela é uma disciplina informativa.
a disciplina formativa e a disciplina cirúrgica. A cirúrgica já é a exclusão, o desligamento. Mas a disciplina formativa, Mateus 18, vá até o teu irmão. Se o teu irmão pecar contra você, você vai lá e conversa com ele. Se ele não aceitar, você leva um grupo de testemunhas. Se não aceitar, você leva o caso para a igreja. Mas para quê, gente? Para orientar, para que a pessoa continue no processo de transformação. Porque se nós paramos no processo, nós não continuamos afastando do pecado, afastando da carnalidade, mudando os nossos hábitos para a santidade. E a transformação, ela também atrai mais pessoas para a congregação. Talvez você já tenha ouvido, não quero aqui dizer que a nossa bandeira ela é a perfeita, mas talvez você já tenha ouvido a seguinte frase: o dia que eu for crente, eu quero ser da Batista. Por quê? Ali tem uma razão para a pessoa afirmar isso. Talvez pelo bom testemunho da igreja na sociedade, talvez porque os batistas não têm sido motivo de escândalos, né? Não que não haja, mas que não tem aquela expressão de escândalo, de envolvimento com isso, com aquilo, não, né? Mas principalmente quando a sociedade te assiste e percebe uma integridade naquilo que você vive, né? na forma da sua vida, a forma de ser, por obediência a Cristo, eu também quero seguir. Onde que é a sua igreja? Aí a pessoa também quer viver o que nós estamos vivendo. Então a transformação, ela atrai mais pessoas. Nós evangelizamos o Adalto. Ele era um daqueles que andava armado na comunidade rural que nós trabalhamos, como missionários. E era daquele que acendia vela toda sexta-feira, era, né? Mas uma pessoa muito popular. Evangelizamos o Adalto entregou a vida a Cristo. Não vou lembrar o ano agora, 2001. Em 2005, nós começamos uma nova igreja numa comunidade vizinha. E visitamos algumas casas e paramos na casa do Derlei. Vanderlei, o nome dele. O Derlei falou para mim assim: pastor, eu nem era pastor ordenado ainda, mas ele falou assim: pastor, ele estava numa expressão assim de intensidade, que ele falou assim: pastor, eu conheci o Adalto, esse camarada não valia nada. E eu vejo hoje o Adalto, ele hoje está diferente. Eu quero ser exatamente como o Adalto é. O que ele fez? Entregou a vida a Cristo. Eu quero. Ele passou para crente? Passou para crente? Passou. Falou assim: qual que é a igreja? Ele está conosco lá. Ele falou: eu quero isso para mim. E nós começamos a igreja na casa deles. Em 2005. Ano que vem, a igreja fará 20 anos. No mês de setembro agora, dia 12, foi comemorado 19 anos do aniversário da igreja lá. Quem é o pastor da igreja? Adalto. Até hoje. Quando nós deixamos o ministério lá em 2011, nós impomos as mãos sobre a vida do Adalto e sua família. E o Adalto é pastor hoje lá. Transformação atrai pessoas para a congregação. Tudo por quê? Uma igreja saudável zela pela transformação e prática do Evangelho. O terceiro zelo, né? A terceira marca, uma igreja saudável zela pelos discípulos e pelo discipulado. Versículo 42 e o versículo 46 diz assim: a comunhão, ao partir do pão, as orações, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições.
A igreja saudável, ela zela pelos seus discípulos, promovendo comunhão genuína. Hoje em dia, meus irmãos, é impressionante como é difícil a gente se encontrar, né? Então, se eu não tenho um compromisso com a minha igreja local, a minha tendência é andar sozinho. A minha tendência é passar mais tempo com as pessoas do meu trabalho do que com o povo de Deus. A tendência é eu passar mais tempo com as pessoas da universidade do que com o povo de Deus. Então, nós, como igreja, nós precisamos andar juntos. E uma das ações intencionais deixada por Jesus, uma das razões é o compromisso com a igreja local. Esse texto de Atos diz que eles se reuniam no templo e eles se reuniam de casa em casa. Nós temos os cultos nos lares, alguns grupos nos lares, mas nós poderíamos ter, na nossa igreja, nós poderíamos ter pelo menos 30 pequenos grupos. Pelo menos 30 pequenos grupos se reunindo toda semana. Porque assim a grande maioria seria assistido, seria pastoreado. Não necessariamente por pastores, mas por irmãos preparados, apoiando o ministério pastoral. Então, há um compromisso como crente de estarmos na igreja nos finais de semana, durante a semana. Há um compromisso. E se eu falto esse compromisso, eu posso atrapalhar o processo saudável da igreja para os meus irmãos. Hoje eu não quero ir, então eu não vou. Imagine se 100 pessoas pensarem assim na quinta-feira. Vai estar eu, o pastor Paulo aqui, pastor Cláudio, né? Então, nós temos que ter este compromisso, porque o zelo pelos discípulos acontece pela comunhão genuína, pela comunhão intencional. Eles se dedicavam, diz o texto, à comunhão. Era uma dedicação estar juntos. Semana passada, estou vendo o Guilherme ali, semana passada, nós fomos tomar um café da manhã, 7h30 da manhã, numa padaria. Eu, Guilherme, Darigo, Stanley. Vamos lá, bater papo, conversar. Tá junto lá. Conversar um pouquinho sobre a vida. Isso precisa ser intencional. Senão eu vou encontrar com o Guilherme só quando ele for doutor. E quando eu estiver doente ainda. Então nós temos que ser intencionais. Criar momentos para um ambiente onde as pessoas se conheçam, se amem e se apoiem. Assim como tem acontecido às quintas-feiras, é uma ação intencional, o momento koinonia, o momento da sopinha ali atrás na quadra, que hoje, infelizmente, não teremos. A irmã Sônia foi para Poço Verde com o pastor Paulo Sérgio num compromisso de aniversário de família, e hoje nós não teremos. Mas tem sido ou não tem sido uma bênção, né? A gente vai lá atrás, toma uma sopinha, bate um papo. É um momento ali, onde os crentes estão juntos, além do templo. Porque a verdade é que aqui não tem como a gente ficar batendo papo, que atrapalha o culto. Mas quando a gente vai lá para trás, é um tempo bom. Dá vontade de começar às 7 lá. Não para a gente ficar tomando sopa até às 9. Mas podia ser mais cedo. Mas a gente passa ali uns 20 minutos, meia hora. A vontade que dá é de passar mais tempo juntos. E isso precisa ser intencional. Então, o zelo pelos discípulos promovendo a comunhão, o zelo pelos discípulos suprindo necessidades mútuas. O texto diz que eles tinham tudo em comum. Então, o suprimento de necessidades, eu estou sabendo que o meu irmão está passando por uma necessidade, seja ela material, seja uma necessidade emocional, uma necessidade espiritual.
precisa de oração. Como que eu vou saber disso, gente? Andando com eles. Porque os adivinhos não herdarão o reino dos céus, né? Nós não vamos adivinhar. Mas quando nós estamos juntos, nós temos a oportunidade de saber da necessidade e de apoiar. E de ajudar no momento de necessidade, né? E o zelo também pelos discípulos, dando atenção à vida espiritual dos irmãos. Partindo o pão de casa em casa. Eu gosto de, às terças-feiras, quando a gente vai com a Amizeb ministrar ceia. E é uma ação dessa, né? Nós damos a oportunidade da pessoa de irmos como igreja até aqueles que não podem vir mais à igreja, né? São ações intencionais válidas para uma igreja saudável. E uma igreja saudável também zela pelo discipulado, assumindo o seu papel doutrinário. É uma igreja que ensina a verdade e não esconde a verdade, as 7 chaves, para que os membros fiquem refém da liderança. Infelizmente, isso acontece. Igrejas que não ensinam tudo, ensinam apenas aquilo que querem, né? Mas, quando nós assumimos o nosso papel doutrinário, assistimos de perto os discípulos, e o zelo pelo discipulado acontece também quando aconselhamos para a fidelidade a Cristo, né? Graças a Deus. E por fim, a igreja saudável zela pela liderança e governo da igreja. Atos capítulo 2, versículo 43. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. A estrutura e ordem da igreja. A liderança bíblica ela é fundamental para a saúde da igreja. Uma igreja, ela tem como líder o seu pastor. É bíblico. Existe uma liderança. É como um juiz em campo. Ele é um atleta também. Mas ele tem um papel diferenciado em campo, quando ele está em campo. As decisões do jogo acontecem através dele. Pode ser um jogador que ganha 520 milhões por ano, não tem problema. Quem apita o jogo é o juiz. E ai daquele que não submeter ao apito do juiz. Pega o seu banquinho, né? Tá aqui o amarelinho, achou ruim, tem mais um. Né? E aí, a advertência está aqui, ó. E aí pode ser um jogador do Barcelona, pode ser quem for, se não andar conforme as regras, está aqui o vermelho. Por quê? Porque está fora. Existe uma liderança para que tudo corra bem. E Deus instituiu liderança desde ali do Antigo Testamento. Sempre levantando homens para conduzir o seu povo, para dar a direção. Né? O pastor da igreja, ele tem a missão dele é uma missão de supervisão. E no sentido literal da palavra, supervisão significa que ele tem uma visão super. Porque ele vê numa perspectiva que a gente não vê. Estou me colocando aqui, né, como membro também, imaginando o pastor Paulo Sérgio, tá? O nosso pastor. Existem perspectivas que o nosso pastor tem que nós não temos. Por quê? Simples. Porque nós não estamos na posição que ele está. Existem situações que parecem tão simples, mas que de onde ele está, existem outros olhares e existem outros corações que ele também precisa considerar e que às vezes nós não estamos nem percebendo. Então, uma igreja saudável, ela zela pela sua liderança, ela se submete à sua liderança, ainda que a decisão hoje seja uma decisão diferente daquela que eu tomaria como membro, né? Mas eu preciso respeitar a liderança para que se mantenha
a decência e a ordem. Porque nós estamos falando de um grupo de pessoas. Se tentar prevalecer a opinião de cada um, não vai dar certo. Não vai dar certo. Né? Então a liderança bíblica ela é fundamental. Os apóstolos serviam como líderes espirituais, guiando a igreja com autoridade e humildade. E eles eram exemplos de serviço e conduziam os rebanhos com sabedoria. A igreja que zela pela sua liderança e governo, ela tem primeiramente direção. Ela tem a perspectiva bíblica da igreja de Cristo, pastoreio individual e congregacional e orientação doutrinária. A igreja também que é saudável e zela pela sua liderança e governo, ela tem unidade, claro, porque existe uma pessoa dando comando, direção. Gente, é todo mundo por aqui, então vai todo mundo ali. A igreja sem uma visão, ela tem divisão. A palavra divisão é de duas visões. E quando há duas visões, não dá certo. É divisão. E não pode. Né? É preciso a unidade. Quando tem divisão, disputas, desrespeito e descrédito. Mas quando tem visão, ela então anda junto. A igreja também que zela pela sua liderança, ela tem cuidado. O apóstolo Paulo ele voltava nas igrejas que ele plantou, para poder então saber como aquela igreja estava. Isso aqui é cuidado. Tem intercessão, ensino e assistência. A igreja saudável ela tem também gestão administrativa, financeira, gestão de equipe, gestão de ações e eventos. Então, tudo isso tem a ver com a parte administrativa da igreja. A igreja que nós vivenciamos hoje, ela é CPF, mas ela também é CNPJ. Né? E que precisa, então, ter essa perspectiva. E a igreja, por fim, a igreja saudável que zela pela sua liderança e governo, ela tem a aprovação de Deus. Com temor e tremor, meus irmãos. A igreja de Cristo, cada um de nós, temos que sempre olhar, analisar como é que nós estamos vivendo como igreja, passando pelo filtro da palavra de Deus. Nós precisamos, como membros da igreja, nós também, cada um de nós, sermos zelosos para com a igreja. E tudo aquilo que nós pregamos daqui precisa ser confirmado na palavra. Todas as ações da igreja precisam estar de acordo com a palavra. E quando houver algo que esteja fora da verdade, nós precisamos ajudar-nos para permanecermos na verdade. Porque somos nós que, pela graça de Deus, que seremos arrebatados. Meus irmãos, nós só estamos aqui reunidos como igreja porque Jesus ainda não voltou. E enquanto estivermos aqui, nós precisamos amar uns aos outros, contribuindo para que todos nós permaneçamos na verdade. Amém? Para concluir, meus irmãos, a igreja zelosa, comprometida com a palavra de Deus, transformadora de vidas, ela vive em comunhão e discipulado e é guiada por uma liderança bíblica. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe as igrejas de Aracaju, que nós não sejamos alvos de eu vou usar um termo aqui, meus irmãos, de um avivamento enganoso. Que Deus não permita nenhum tipo de avivamento enganoso, mentiroso, falso, pairar por aqui. Para que nós permaneçamos guardados
por Ele, para Ele e na sua verdade. Que nos dê a alegria de continuarmos, pela sua graça, sendo uma igreja saudável, com muito a melhorar. Amém? Oremos. Te louvamos, Senhor, porque nós fomos salvos por Jesus. Fomos alcançados pelo Senhor e só por isso fazemos parte da tua igreja. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por sermos parte do teu povo, pela disciplina constante que recebemos da tua palavra, do teu Espírito, dos nossos irmãos, dos teus servos, pastores, diáconos. Obrigado, Senhor, porque nos sentimos de fato protegidos ao sermos então assistidos, porque são agentes do céu na terra para preservar-nos até o dia da tua volta. Continua, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém.